Bom, estamos aqui na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, que é onde vamos passar os próximos dias numa missão pelo CAPS-Sprint, entre o programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Bom, a nossa missão aconteceu, então, na cidade do Porto, em Portugal, uma cidade que fica no norte de Portugal, é a segunda maior cidade do país. É uma cidade bem bonita, mas durante a missão os dias estavam um pouco cinzas por causa da aproximação do inverno. Na cidade do Porto, uma das instituições que a gente foi a Universidade do Porto. A Universidade do Porto, aqui na segunda foto a gente pode ver a reitoria da Universidade do Porto. Ela foi fundada em 1911, tem mais de 100 anos. É considerada hoje a melhor universidade de Portugal, a universidade que mais produz ciência e inovação, e ela está ranqueada entre as melhores, entre as 100 melhores universidades da Europa. Na Universidade do Porto, então, a gente fez a missão na Faculdade de Farmácia. A Faculdade de Farmácia ocupa esse prédio, que na verdade são é um complexo de 3 prédios, em que esse complexo é dividido entre o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Na Faculdade de Farmácia, estivemos reunidos, então, primeiramente com a doutora Helena Carmo. A professora Helena Carmo é responsável pelo curso de mestrado em Toxicologia Analítica, Clínica e Forense da Faculdade de Farmácia. E tivemos uma conversa com ela porque a gente já tem estabelecido com a Faculdade de Farmácia um protocolo de intenções entre a Faculdade de Farmácia da URGS e a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. E esse protocolo de intenções foi idealizado com o intuito de a gente poder fazer pesquisa em conjunto, e a ideia é que esse protocolo de intenções se torne um acordo de cooperação para que possa haver a troca e o intercâmbio de alunos, estudantes de pós-graduação, tanto da URGS indo para a Universidade do Porto, como a possibilidade de alunos da Universidade do Porto virem fazer alguma coisa aqui na URGS também. Então, conversamos com a professora Helena sobre a possibilidade tanto de coorientarmos, aqui na URGS a gente poder coorientar dissertações ou teses de doutorado que estejam acontecendo lá na Universidade do Porto, e também a possibilidade de os professores da Faculdade de Farmácia e do programa de mestrado em Toxicologia Analítica, Clínica e Forense também participarem aqui no Brasil com a orientação de dissertações de mestrado que a gente realize aqui no âmbito do nosso PPGCF, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da URGS. Também falamos de alguns projetos em conjunto que a gente possa estar realizando, tá iniciando a realização. Lá na Universidade do Porto, então na Faculdade de Farmácia, eu ministrei um seminário para os alunos do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas, em que a gente falou muito da realidade brasileira do uso de agrotóxicos. Então, hoje, o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo. Em contrapartida, então, Portugal, no último ano, é um dos países em que viu o consumo de agrotóxicos diminuir, um dos 3 países que viu essa diminuição dentro da União Europeia. Então, a realidade é muito diferente aqui, onde a gente usa muito, e lá onde eles usam muito pouco, comparado com o que a gente tem. O grupo de toxicologia da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto tem experiência já em estudos com pesticidas, com agrotóxicos, em que eles avaliaram principalmente os efeitos do paraquat, que é um herbicida, que tem o problema de causar, em intoxicações agudas, uma fibrose pulmonar, que pode levar o indivíduo intoxicado à morte,
como também em usos crônicos e uso a longo prazo, ele está relacionado com o aparecimento de doença de Parkinson em populações expostas. Então, a gente fez essa comparação, eu acabei mostrando alguns resultados que a gente obteve aqui no PPG-CF com agrotóxicos, principalmente com os neonicotinoides, e a gente pôde fazer, então, essa comparação das duas realidades, a realidade portuguesa e a realidade brasileira. Também, na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, eu me encontrei com a doutora Renata Silva, em que a gente discutiu, então, formas de otimizar e de melhorar os nossos procedimentos de cultura celular para avaliação toxicológica in vitro, e também alguns métodos que a gente poderia implementar com alguma facilidade aqui no Brasil, aqui no PPG-CF. Entre esses métodos, a gente conversou sobre a avaliação de cálcio intracelular, através de uma técnica relativamente simples de análise por fluorimetria do cálcio, e também a possibilidade de fazer o Western blot nas culturas de células, que também é uma técnica que a gente está tentando viabilizar aqui no PPG-CF. Também estivemos reunidos com a doutora Diana Dias da Silva, da CESPO e do Instituto Politécnico de Leiria. A doutora Diana já é uma colaboradora nossa de alguns trabalhos, de alguns projetos, e recentemente tivemos um projeto aprovado para avaliação de neurotoxicidade in vitro de herbicidas, no âmbito do projeto da chamada Universal CNPq, agora de 2023, em que a doutora Diana participa como pesquisadora. E aí a gente pôde, nessa reunião, discutir algumas formas de como a gente vai começar as análises do projeto. Então, já fazer um desenho experimental de como isso vai acontecer de fato. E a nossa conversa levou à possibilidade, então, da doutora Diana já iniciar a colaboração nesse projeto através da coorientação de uma tese de doutorado que está sendo orientada por mim aqui no PPG-CF da URGS, e que ela vai poder colaborar como coorientadora. Também conversamos com a doutora Diana a possibilidade de ela vir ao Brasil dentro da chamada PRINT para pesquisadores visitantes, em que ela viria também para um curto período aqui no Brasil, e ela poderia oferecer uma disciplina pelo nosso PPG-CF sobre avaliação toxicológica de misturas, porque a avaliação de misturas é, então, o foco principal da pesquisa da doutora Diana. Ainda no Porto, a gente também esteve numa outra instituição, que é o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. É um instituto de prestação de serviços e de pesquisa, situado também na cidade do Porto. E no Instituto Ricardo Jorge, nós estivemos com o Dr. João Paulo Teixeira, que é responsável pelo Departamento de Saúde Ambiental do Instituto Nacional de Saúde, e estivemos conversando com ele a possibilidade de otimizar e de melhorar as nossas análises de genotoxicidade. Atualmente, então, a gente utiliza muito o ensaio cometa alcalino como avaliador de dano ao DNA, e lá a gente viu algumas possibilidades, entre elas o uso de um software, que está aqui na segunda imagem, que permite uma agilidade nessa análise. Hoje, a análise que a gente faz aqui no Brasil, a gente primeiro tem que tirar foto das amostras, e depois a gente coloca essa foto num software, e o software conta a porcentagem de DNA aqui na cauda do cometa. Nesse software que eles têm lá, a gente não precisa tirar foto. A gente coloca a amostra e já vai lendo automaticamente no software, o que diminui muito tempo de análise e faz com que o resultado seja obtido de forma
muito mais rápida utilizando esse software. Outra coisa que a gente viu lá foi o uso desses dispositivos aqui metálicos, em que a gente coloca uma lâmina de microscopia, e aqui dá para ver que tem 6 pontinhos em que a gente pode colocar 6 amostras em duplicata numa mesma lâmina, o que também facilita, otimiza a técnica, porque diminui o número de lâminas, faz com que a gente coloque mais amostras numa lâmina e também torna a análise um pouco mais rápida. O que a gente faz hoje aqui é que em uma lâmina a gente consegue colocar uma amostra em duplicata. E com o uso desse dispositivo, a gente consegue colocar 6 amostras em duplicata numa lâmina, o que também é uma possibilidade da gente trazer para cá, adquirir aqui e utilizar esses dispositivos para facilitar a nossa avaliação de genotoxicidade e fazer com que a técnica toda que hoje leva de 1 a 2 meses para ser feito, desde a cultura de células, incubação, coleta das células, eletroforese, fixação, lise, colocar o corante na lâmina, tirar as fotos e analisar no software. Isso faz com que, utilizando esses métodos, a gente talvez consiga abreviar esse tempo de análise pela metade. Outra coisa que a gente conversou com o Dr. João Paulo Teixeira foi a possibilidade de ele vir ao Brasil também. Recentemente, a gente teve aprovado um edital do CNPq para a organização de um evento, que é o ToxiLatin 2025, que é o Congresso Latino-Americano de Toxicologia Clínico-Laboratorial, e a gente fez um convite a ele, então, para vir ao evento como palestrante e falar sobre biomonitoramento humano, que é a área que o Dr. João Paulo Teixeira trabalha lá no Instituto Nacional de Saúde, na cidade do Porto. Então, a missão foi bastante proveitosa. A gente voltou com alguns acordos já firmados, algumas tratativas para orientação de alunos, para intercâmbio de alunos. A Faculdade de Farmácia também se mostrou pronta para receber algum aluno do PPGCF que a gente possa mandar entre 2024 e 2025. Então, a gente pode considerar que os objetivos da missão foram cumpridos.